Olá, bom dia! Ai, bom dia, amadas! Ai, que dia lindo! Vou botar essa música aqui para esperar vocês chegarem. Vocês estão ouvindo? Where I belong, Pachamama, I'm coming home to the place where I belong. I wanna be free, be the only thing that I see, not to rise and not to fall, be the one with love and all. There is no high, no low, there's nowhere else to go, except inside your heart, and be just who you are. Mama. Oi, bem-vinda! E aí, Bi? Começando aqui nossa aula 4. Vou mandar aqui no grupo do WhatsApp também para lembrar o pessoal. Quarta aula do portal. Bem-vinda, Suzana! Vou colocar aqui, gente, a nossa música de novo, para esperar o pessoal chegar, para vocês ouvirem, irem sintonizando. Essa música é a música que eu escolhi para esse evento porque ela fala, é muito lindo assim, né? É uma música para Pachamama, que é a nossa mãe, Madre Terra, né? Mãe Natureza. Essa divindade que é a mãe natureza, né? E fala assim que a gente tá I'm coming home to the place where I belong. Eu estou voltando para casa, para o lugar que eu pertenço. E é exatamente essa a proposta desse evento. É a gente passar por esse portal e voltar para casa. É voltar para a nossa verdadeira identidade. Né? E é justamente esse o chamado da maternidade. Para que a gente se lembre da nossa essência espiritual e divina. E a maternidade ali, ela tem esse chamado muito forte. Né? E quando a gente passa pelo portal, que é o portal do parto ali, né? A gente passa por esse portal, expande a consciência. Na primeira aula a gente falou sobre isso, de como a gente expande a consciência nesse primeiro portal. Bem-vinda, Tá! Então, acabamos de começar aqui, estamos ouvindo a musiquinha. Então esse portal que a gente passa é justamente esse chamado da maternidade para nossa expansão.
Então o parto ele é literalmente um portal de expansão da consciência, né? De ativação do nosso corpo energético, nosso corpo sutil. A gente ali depois, né, durante o parto e depois do parto no puerpério, a gente fica nessa divisa entre esse mundo sutil e esse mundo físico. Por isso que a gente tem dificuldade de aterrar, né, de trazer para o presente. A gente fica muito aérea, tem dificuldade de raciocinar. E aí por isso que é muito importante no puerpério a gente trazer os elementos terra, né? A gente usar o fogo, trazer para a terra, fazer orações, né, para divindades e enfim, trazer todo esse processo de... Então, por isso que a gente tem aquela cultura, né, da minha família tem, pelo menos, de comer galinha, né, de comer carne, de comer... Que são alimentos que trazem para esse elemento terra, né, de comer caldo, de comer sopa, coisas quentes, né, que trazem a gente para esse aterramento, porque a gente realmente fica em um portal ali, né, nessa transição entre o mundo... Porque a gente acabou de dar a luz, né? Ser passagem para uma alma. Então a gente ainda fica ali um pouco entre o sutil e o físico. E é justamente esse caminho do portal que eu estou propondo para vocês. Então na primeira aula a gente falou sobre esse portal do parto, que é literalmente um portal. A gente falou na segunda aula sobre as nossas emoções, né? Sobre como que é importante a gente estar atento para as nossas emoções. E aí, né, dentro dessa caminhada que a gente está fazendo juntas, a gente está expandindo aqui essa consciência e passando por esse portal juntas, né? A partir dessa autoconsciência mesmo, desse observar e esse olhar para nós. Então, na terceira aula, a gente conversou um pouco mais sobre o que a gente faz, o que acontece quando a gente grita. Então, a gente entendeu um pouco mais sobre os processos da nossa mente. Né? Então a gente tô trazendo aqui essa consciência tanto do nosso corpo físico, né? Do funcionamento da nossa mente, do nosso cérebro, quanto essa consciência do nosso corpo sutil, do nosso corpo espiritual. E porque, né, a maternidade tem esse chamado e no final das contas a gente precisa estar preparado com essa autoconsciência para dar uma educação respeitosa e consciente para os nossos filhos. Né, consciente no sentido de que eu sei o que eu quero para o meu filho no futuro, eu sei o que eu quero, a sociedade que eu quero que ele viva, né? Eu sei quais são os meus problemas hoje por conta do que eu vivi na infância e eu não quero reproduzir isso para que meu filho não reproduza. Só que para a gente ter essa compreensão desse todo, a gente precisa estar aterrado, né? E a gente precisa estar consciente de nós, dos nossos processos. Porque senão a gente não tem como construir um futuro. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Esse termo, né, dobrando a realidade, vocês vão entender por que eu trouxe esse termo, mas é dobrando a realidade pra gente ser feliz agora, né? E porque é justamente sair dessa ansiedade em relação ao futuro e compreender a importância do ser feliz agora, tá? Então, hoje tem muito conteúdo. Eu não sei nem se vai dar tempo de falar tudo, eu vou priorizando aqui. Mas vamos ver como é que vai fluindo, né? Então, para quem for chegando aí e ainda tá... Deixa eu ver, eu vou mandar aqui para mais algumas mães. Se quem for chegando puder ir mandando também, porque o Instagram acaba não entregando sempre, né? Então, se você conhecer alguma mãe que possa se interessar, pode encaminhar para ela, por favor. Eu já avisei lá no grupo para o pessoal entrar. Tá bom, acho que tá legal. Beleza. Vamos começar aqui. Então, esse é um evento de lançamento, tá? Do meu curso digital, do Amanhecer. Então, aqui a gente tá falando, trazendo todo esse processo do... Bem-vinda, Lô! Esse processo do portal, né? Que é esse curso de passagem
pra gente se preparar, né? E é justamente isso, assim, a ideia é preparar a mentalidade das próximas alunas que vão entrar no curso, né? Preparar essas mulheres, bem-vindo, Eduardo. Então, preparar essas mulheres que vão entrar no curso para que a gente já entre com uma mentalidade alinhada, né? Para que vocês já conheçam, já saibam o que o curso vai trazer. Bem-vinda, Carlinha. Então essas aulas, elas têm esse objetivo, assim, de já trazer uma expansão, tá? E eu espero realmente que esteja sendo bom, que esteja fazendo diferença para vocês, porque a ideia é entregar conteúdo mesmo, né? Inclusive, esse curso vai ser o módulo 1 do Amanhecer, para essa segunda turma, tá? Esse curso ele vai ser o módulo 1, porque ele é o básico, ali o que você vai conhecer, né? Antes de entrar direto no conteúdo do módulo, então, dos outros módulos. Por isso que é muito importante a passagem por esse curso aqui, tá? E é um curso de verdade, né? Eu tô entregando materiais lá no grupo do WhatsApp, eu entrego os resumos das aulas, né? Os pontos principais das aulas com algumas referências, inclusive. Eu entrego o caderno de práticas, que são atividades diárias para vocês fazerem, para vocês conseguirem se conectar mais com esse conteúdo teórico que eu tô trazendo, né? Porque às vezes o conteúdo teórico ele já traz muitas giradas de chave, mas muitas vezes falta a gente, eu quero, né, trazer para o sentir. Eu quero para que você traga para sua vida essa mudança, né? Essa girada de chave e não que fique estagnado, né, dentro de um conhecimento teórico só na mente, né? Eu quero que você traga para o seu corpo também, para o seu sentir. E aí, gente, eu vou começar falando hoje um pouco sobre, e eu vou até botar aqui a imagem. Eu falei um pouquinho disso já nas outras aulas, mas agora eu quero me aprofundar. Essa aqui é uma imagem do campo eletromagnético do nosso corpo. Como que eu estava falando, né? Eu contei nas outras aulas que o nosso corpo, né, é formado por átomos, por células. As células são formadas por átomos e os átomos, eles são frequência, eles são pura frequência, né? Então, eles têm um campo eletromagnético e tudo é formado por átomos. Então, o nosso corpo, ele emite, tudo, na verdade, emite uma frequência eletromagnética. E o nosso corpo também emite. E funciona mais ou menos, e funciona dessa forma que está nessa imagem. A gente emite essa frequência e a gente recebe de volta essa frequência. E aí, ali tem o campo eletromagnético do coração, que eu contei para vocês em uma das aulas, que esse campo ele é 5.000 vezes maior do que o campo da mente, do cérebro, né? Então, a nossa capacidade, olha como as nossas emoções definem tudo que a gente está recebendo na nossa vida, né? Então, o que você sente define o que você está criando na sua vida. E é por isso que a gente vai falar sobre felicidade hoje. Como que a gente ser feliz agora muda tudo ao nosso redor. Independente da situação que você esteja, do lugar que você está, independente se você está gostando, se você não está gostando, né? O que você quer mudar? Isso vai fazer diferença quando você muda de dentro, né? Então, a partir do momento que a gente consegue mudar a nossa frequência vibracional, o que a gente está vibrando, né? Ou seja, a gente vai tomando autorresponsabilidade sobre o lugar que a gente está. Então, quando eu entendo onde eu estou e onde eu quero chegar, né? Compreender esse processo a partir do que eu vibro, né? Então, por isso que a gente começou falando sobre as emoções, porque são essas emoções que vão definir tudo que você atrai para sua vida. O relacionamento, o emprego, o filho, né? Também os filhos, eles vêm a partir desse chamado, dessa frequência, né? Do que a gente está vivendo. Por isso que a gente fala muito da importância da pré-concepção, da gente se preparar antes mesmo da concepção. Do que a gente está vibrando. Porque quando a gente tá, por exemplo, né, um casal que briga muito, que não, né, que vibra muito, né, na escassez, nos problemas, nas dificuldades, acaba chamando um bombeiro,
né? Um filho para apagar incêndio o tempo todo. E essa criança vai ter essa característica na vida dela de estar sempre envolvida em problemas para poder apagar os problemas. Então, justamente por conta dessa frequência. E porque aí a gente cria frequência e aí a gente vai criando o ambiente, vai criando os valores e as crenças que a gente vai crescendo. Entendeu? Então, isso que é a questão mais importante, assim. E aí, eu mostrei pra vocês na outra aula, eu vou mostrar aqui bem rapidinho, pra quem não chegou a ver. Ó, essa aqui é a escala das emoções. Então, isso aqui é a frequência que a gente tá vibrando dentro daquele campo eletromagnético do nosso corpo. Então, se a gente tá vibrando sempre aqui, ó, na culpa, na vergonha, na escassez, é a frequência que você está emitindo. E aí lembra daquela figura, da outra figura? Então, eu estou emitindo culpa, escassez, vergonha, então eu vou atraindo mais isso para minha vida. Eu vou atraindo mais situações para eu sentir culpa, eu vou atraindo mais situações em que eu vou me sentir envergonhada, eu vou atrair mais medo, mais insegurança, mais raiva, mais orgulho, né? E quando a gente começa a compreender essa autorresponsabilidade sobre o que a gente sente e começa a mudar essa frequência vibracional, a gente começa a vibrar em frequências mais altas, né? Então a gente começa a atrair coisas boas para nossa vida. E aí, gente, isso que eu tô falando aqui, né, é física quântica, é estudo da física quântica, é o básico da física quântica. Então não tô falando, não é xamanismo. Apesar de que também tem tudo a ver e que tudo tem a mesma base, mas isso daqui já é provado cientificamente, né? De que a gente está o tempo todo emitindo uma frequência e que a gente pode e é capaz de mudar essa frequência que a gente está emitindo. Então, quando a gente está emitindo ali frequências de aceitação, de amor, né, de alegria, de paz, de felicidade, a gente está mudando a realidade, né? Dobrando a realidade, porque a gente está recebendo de volta amor, alegria, felicidade, tá? Então, essa é a primeira parte do que eu queria mostrar para vocês. E aí, tudo isso é a base, é o que explica aquela lei da atração. Lembra da lei da atração? Que também é conhecida como lei do eletromagnetismo. Ou seja, toda vibração que a gente emite retorna em igual frequência pra gente. Então, por isso que a gente fala a questão dos julgamentos, né? Quando a gente está julgando a outra pessoa, isso não está falando sobre a outra pessoa, está falando sobre você mesmo. Porque dentro dos seus valores, das suas crenças, daquilo que você veio construindo, você tem essa percepção e esse julgamento. Mas não significa que aquela pessoa tem aquela construção social, aquelas crenças e aqueles valores. Então, sempre que você julga alguém, que você coloca ali um carimbo, né? Você generaliza alguém, você está dizendo sobre você mesmo. E essa percepção do não julgamento, da gente começar a controlar a nossa mente para o não julgamento, vai nos colocando mais próximo da nossa própria potência, né? Bem-vindo Inácio, Cirli, Gabriel, Ediane, Alessandra, tudo bem? Então isso é uma coisa muito importante, assim, pra gente, só que, né, e aí eu vou mostrar pra vocês porque não é, assim, é muito importante a gente começar a compreender que o que eu estou emitindo e o que eu estou julgando e o que eu estou pensando diz 100% sobre mim e não sobre o outro. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Compreendendo isso, a gente já consegue mudar algumas atitudes. Só que a gente precisa tomar ações no nosso dia a dia para que a gente não caia nesse processo novamente. Por quê? E aí eu vou falar um pouco sobre como funciona a nossa mente, tá? Como funciona o nosso instinto de sobrevivência. A nossa mente, por exemplo, né? Eu tenho 30 anos. Então, se durante 30 anos eu fui acostumada a me menosprezar, a me esconder,
a querer, a não me colocar ali no centro das atenções, porque eu não achava que eu merecia muito, né? Então, eu sempre tive a crença de que é melhor ficar quietinha, né, ali na minha, do que tá ali no foco para ser julgada. Então, se a minha mente está acostumada a se esconder, né, a se menosprezar, a gente se menospreza mesmo, né? É a falta de autoestima, né? De ter amor próprio, de entender que nós somos importantes e temos valor por sermos quem nós somos, né? Então, isso é uma característica, né? Que, por exemplo, eu trouxe durante a minha vida durante 30 anos e a minha mente se adaptou a isso. Ela se adaptou a se esconder. Ela se adaptou a ficar calada. Ela se adaptou, e aí isso vai criando caminhos neurais dentro do meu cérebro, dentro da minha mente. E esses caminhos neurais é como se fossem trilhas dentro de uma floresta, que ficam marcadas. Caminhos neuronais, né? E quando eu tento mudar o caminho, né? Quando eu falo, não, eu sou importante, eu me importo, eu sou merecedora, a sua mente, ela não vai aceitar isso de primeira. Porque esse caminho já está marcado e ela entendeu que isso é instinto de sobrevivência. Isso é sobrevivência. Se você sobreviveu até aqui tendo essa crença de incapacidade, de não merecimento, então é porque está tudo bem. Então é porque você conseguiu sobreviver até aqui e a gente vai continuar dessa forma. A sua mente quer que você sobreviva. Então ela vai sempre te colocar nas mesmas situações. Ela vai sempre querer que você continue com aquele pensamento. Então, se você é uma pessoa que julga as outras, que está sempre vibrando na culpa, na raiva, no não merecimento, a sua mente quer que você continue vibrando na culpa, na raiva e no não merecimento. Ela não quer que você vibre mais alto. Porque ali para ela é confortável, é sobrevivência mesmo. E esses caminhos neuronais, eles não são fáceis, é como trilhas mesmo de uma floresta. Para a gente deixar de passar por aquela trilha, a gente precisa, ou seja, quando a gente quer deixar de ter um hábito ruim, então o hábito de me menosprezar, ou o hábito de fumar, o hábito de não fazer exercício, né? Enfim, quando a gente tem esses hábitos, a nossa mente quer que você continue com eles. Então, esses caminhos são firmados dentro das conexões dos neurônios. E aí a gente precisa ir apagando esses caminhos. Só que como o caminho de uma floresta, a gente precisa aos poucos deixar que outras sementes caiam, brotem, né? Que ali as herbáceas entrem para depois as árvores entrarem e formar de novo aquele dossel fechado da floresta. E quando a gente quer abrir um novo caminho, então eu quero dizer para minha mente que eu sou merecedora, que eu sou capaz, que eu sou divina, que eu sou abundante, que eu mereço coisas boas, né? Que agora, a partir de agora, eu vou vibrar na alegria, eu vou vibrar na felicidade. Eu preciso construir um novo caminho neuronal. E para isso, a gente precisa passar por aquele caminho várias e várias e várias vezes. Porque senão a gente vai sempre cair naquele lugar de não merecimento de novo, de vibrar na culpa, de vibrar na raiva, de vibrar no julgamento dos outros. A gente vai, ou seja, se você tem esse costume de vibrar baixo, né? Se você acorda e já se sente triste, e já se sente desmotivado, e já sente preguiça e falta de vontade, a sua mente quer te manter nesse lugar. Então, para você mudar os seus hábitos, você vai precisar trabalhar profundo. Você vai precisar revisar as suas crenças e os seus padrões. E aí, eu quero mostrar para vocês Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Não sei qual dessas canetas está funcionando. Eu quero mostrar aqui, deixa eu ver. Vocês conseguem enxergar esse quadro? Não tá ideal aqui a altura, mas fala pra mim se vocês estão me enxergando aqui. Bem-vindo, pessoal aí que tá entrando, Paula. Então, sim, obrigada, Lu. Isso aqui é daquele livro O Código da Mente Extraordinária, tá? Do Vishen.
chama Vishen Lakhiani. Uou, obrigada, tá? Que bom que vocês estão vendo. Ai, meu Deus, olha isso. Calma aí. Que a vela pegou aqui. Pronto, tudo bem. Calma aí, gente. Deixa eu chegar um pouquinho pra cá. Gente, a vela pegou aqui. Quase que eu causo um incêndio na minha casa. Meu Deus. Deixa eu já até tirar essa cadeira daqui. Pronto. Perigo, né? Vou tirar esse casaco também, porque tá um perigo também. Vamos lá. Ó, esse quadro aqui, ele é o quadro que eu uso pra dar maior parte das aulas do amanhecer. Eu uso o quadro e uso também algumas aulas por PowerPoint, sabe? Quando eu senti que é necessário. Mas então tá, deixa eu ir lá. Então, ele trouxe esse gráfico que eu achei, assim, super interessante, porque é justamente sobre essa nossa mudança de mentalidade para a gente compreender o que é que a gente quer construir, né? O que é que a gente sonha e onde a gente quer chegar. Porque, primeiro, a gente está dentro de uma paisagem cultural. Ou seja, hoje nos stories eu falei um pouco assim sobre o meu processo, de como que eu percebi assim, que ao longo de 30 anos da minha vida, eu sempre estava tentando buscar uma felicidade a partir de uma construção de algo fora, né? Então, por exemplo, eu sempre estava buscando... Eu entendi, né, que para ser feliz eu precisava tirar notas boas, então eu era aquela aluna que se esforçava muito e era aquela aluna 9 e 10, e quando eu tirava um 8 eu me sentia mal, me sentia reprimida, né, achava que eu não era merecedora, que, que as pessoas não iam me gostar mais de mim, só que isso de forma inconsciente. Depois eu percebi que para poder ser aceita e dentro dessa linha da sociedade que a gente constrói, eu precisava passar no vestibular. Então, passei no vestibular e depois, para eu conseguir ser feliz, eu precisava de um emprego bom. Então, eu tive um emprego bom. Mas para poder ser vista mesmo e valorizada, eu tinha que ter um emprego ainda melhor. Então, eu fiz um mestrado, né? E sempre correndo atrás de algo. E eu precisava depois ter uma casa, eu precisava ter um carro bom, eu precisava, né, ter coisas dentro da minha casa para eu me sentir bem. E eu precisava estar sempre comprando coisas externamente para eu me sentir bem. Então, eu fui entendendo, né? E aí, justamente depois da maternidade, eu tive essa girada, assim, de chave, de que eu nunca estava sendo feliz agora, né? Eu estava sempre querendo que chegasse um novo momento da minha vida. E quando a maternidade chegou na minha vida, foi num momento muito, muito, muito difícil, assim, que eu realmente estava, tipo, buscando uma mudança. Sabe, eu não estava conseguindo mais me ver naquele lugar que eu estava, né? Dentro do emprego que eu tinha, do casamento que eu tinha, dentro da casa que eu estava, dentro das relações sociais que eu tinha. Então, eu estava buscando profundamente uma mudança de algo na minha vida, né? É como se eu tivesse... Só que antes disso, eu estava sempre buscando fora. E enquanto eu estava sempre buscando fora e achando que a vida era aquilo ali, eu estava dentro de uma paisagem cultural, né? Ou seja, eu estava ali com visões, com a visão tampada sobre o que eu realmente queria. Porque eu estava seguindo a paisagem social, a paisagem cultural. E achando que aquilo ali era a realidade. E depois, quando eu comecei a compreender que é exatamente isso que eu mostrei pra vocês agora. Que quando eu compreendi que eu não estava feliz agora e que para eu ser feliz eu precisava mudar alguma coisa em mim, porque eu precisava mudar essa frequência que eu estava vibrando, que era uma frequência sempre de ansiedade e de busca por algo no futuro, mas nunca sendo feliz agora, que é quando acontece o despertar. Porque aí a gente entende, então sou eu que vou mudar,
não é algo que vai chegar até mim, não é o emprego que eu quero, né? Não é eu conseguir aquele emprego, não é eu conseguir aquele carro, não é eu conseguir aquela casa. É algo em mim, é algo dentro da minha rotina agora que eu preciso mudar. Então, isso foi já um grande despertar. E aí a gente começa a recodificar o eu. Recodificar o seu eu, né? O meu eu. A gente começa a recodificar, ou seja, a pensar sobre as nossas crenças, sobre o que a gente vem construindo ao longo dessa nossa história, ao longo desses anos de vida. O que eu vim construindo? E aí eu comecei a pensar, gente, tudo isso que eu pensava que era real, na verdade eram crenças, né? Ou seja, eu pensava que para ser aceita eu precisava ter um emprego tal, ganhar tanto. Só que na verdade, para ser aceita, já deve voltar. Voltou? Entrou uma ligação aqui, aí eu dei uma travada, mas voltou? Bem-vinda, Aninha. Vocês estão me ouvindo ou ficou mudo? Que se ficou mudo, eu vou precisar entrar de novo na live. Vocês me falam aí se vocês estão me ouvindo, por favor. A pessoa quase botou fogo. Gente, eu quase botei fogo na casa, vocês estão entendendo? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Quando vocês vão falando aí. Voltou. Olha aqui. O negócio encostou na vela ali, ó. Que perigo. Ainda bem que deu tudo certo, graças a Deus. Obrigada, voltou, né? O som tá legal. Beleza. Então, que às vezes entra a ligação, o som trava e eu tenho que entrar de novo. Tudo certo. Não pegou fogo na casa de ninguém. É um susto esse negócio de vela. Eu vivo com vela acesa aqui e minha mãe vive preocupada. Bem-vinda, Joana. Minha mãe vive preocupada com essas velas acesas. Só que nunca tinha acontecido nada. Hoje foi... Mas deu tudo certo. E aí... Então a gente começa a recodificar essas crenças. Eu começo a pensar. Lua em Ares, é? Deve ser. Socorro! Então, a gente começa a repensar mesmo sobre o que eu entendo que é verdade e o que realmente é. O que não são crenças e coisas que colocaram na minha cabeça desde a infância, né? Porque pensa assim, um bebê, ele acaba de nascer, então ele chega, ele não sabe nada sobre o mundo. Tudo que ele sabe sobre o mundo vai sendo construído a partir do que os pais deles entendem sobre o mundo, aqueles primeiros cuidadores que estão ali naquele primeiro ambiente que é a casa dele. Então, se aquele ambiente é um ambiente saudável, um ambiente feliz, esse bebê, e aí ontem a gente falou da epigenética e viu como que esse ambiente vai interferir na manifestação dos genes, até dentro do DNA desse bebê. Então, se é uma criança que cresce num ambiente onde os pais praticam exercício físico, se alimentam bem, que tem uma rotina bacana, tem tempo para criança, eles se divertem, eles brincam, eles riem, eles vibram, né, mais alto, ou seja, né, aquele campo eletromagnético ele vibra mais alto, ou se é um bebê que nasce num ambiente com pouca comida ou com comida que não é de qualidade, né, que é enlatado, que é artificial, que come muito doce, que não vê as pessoas praticando exercício. Então isso vai influenciar também na questão genética, porque também isso vai influenciar a expressão dos genes, mas também na consciência, na mente dessa criança, né? Do que ele vai aprender sobre o mundo, sobre as crenças, ou seja, a crença de que comer alimentos, e não é só crença, né? É até lógico, mas é a crença de que eu preciso comer bem, de que eu preciso me alimentar bem para estar bem, a crença de que eu mereço um ambiente feliz,
a crença de que eu mereço receber amor e carinho, ou a crença de que para receber amor e carinho eu preciso gritar, eu preciso me comportar mal, eu preciso bater nas pessoas porque aí minha mãe vem falar comigo e ela me dá atenção, né? Ou a crença do eu não mereço mesmo, eu prefiro ficar quieta no meu canto porque eu vou ficar calada e ninguém me enche o saco. E isso vai formando esse ser humano na vida. Então, quando a gente começa a despertar, a gente começa a questionar essas crenças. Será mesmo que eu não mereço um relacionamento feliz? Será mesmo que eu não posso ser rica? Será que eu não posso ganhar 1 milhão? Será que eu não posso construir 1 milhão? Será, gente? Será que é tão difícil assim? Será que é tão impossível assim eu ser independente financeiramente? Será que é tão impossível assim eu ter um emprego dos meus sonhos? Será que é tão impossível assim eu seguir a área profissional que eu quero? Será que é tão impossível ser mãe e ser feliz também? Será que é tão impossível cuidar de mim também na maternidade? Será que é impossível pensar sobre mim? Será que é impossível me colocar em primeiro lugar na minha vida? Né? Porque a gente vem de uma construção em que a gente aprende a sempre estar cuidando do outro. Só que, mais uma vez, tudo isso é construção. Né? Será que para poder ser vista, respeitada e honrada, eu preciso colocar um terninho, salto alto e ir trabalhar todos os dias às 7h30 da manhã, deixando minha filha na creche 10 horas por dia e não vendo a minha filha? Será que isso é mesmo felicidade? E a gente começa a questionar e construir. A partir daí, a gente vai construindo, a gente se torna extraordinário, né? Tornando-se extraordinário. Porque aí a gente começa, depois que a gente... Extraordinário. Depois que a gente começa a recodificar essas crenças, isso muda, né? Isso muda completamente, porque aí eu entendo, então tá. Então se eu tô aqui, nesse lugar, né, com tudo isso aqui na minha vida que eu não tô gostando, que não tá fazendo sentido pra mim, mas que se eu vibro, se eu posso, a partir de mim, mudar a minha vibração, e eu posso, a partir de mim, chegar em outros lugares, eu vou começar isso agora. Então, é isso que eu quero falar pra vocês. Como começar essa transformação? E eu acho que é isso que o amanhecer, ele traz, sabe? Ele traz ali ferramentas para você começar essa transformação, para você despertar. Pode ser que o amanhecer, ele seja ali já no meio do seu caminho espiritual, o seu caminho de autoconexão, né? Pode ser que ele seja um início, um grande despertar mesmo para você sair daqui, dessa paisagem cultural. Mas lá a gente fala sobre a recodificação das crenças, eu trago um módulo inteiro sobre crenças. E aí a gente fala sobre ferramentas espirituais que você vai usar no seu dia a dia, tá? Já eu quero falar um pouco mais sobre as ferramentas, mas isso aqui, ó, que é uma releitura de tudo isso que eu tô fazendo aqui, trazendo pro papel, trazendo pro gráfico, porque a minha mente funciona assim, pode ser que a de vocês também. Eu sei que não tá ideal, talvez vocês... Ai, gente, tá ficando o contrário que eu tô escrevendo, né? Tá, mas eu espero que vocês consigam entender. Se não der pra entender alguma coisa, vocês me falam, tá bom? Olha só, isso aqui, nesse eixo, é a sua felicidade agora, tá? Quanto você se sente feliz agora? Nesse eixo aqui, é a sua visão de futuro. Tá? Então aqui, felicidade agora e aqui a sua visão de futuro. Eu acho que o vermelho tá melhor para vocês enxergarem. Deixa eu ver se eu consigo subir isso aqui um pouquinho. Isso aqui porque a Aurora escreveu com as canetinhas erradas, gente. Nunca mais vou conseguir tirar o meu flipchart. Eu gosto muito de usar o flipchart para fazer as palestras nas escolas, sabe? Porque às vezes também a gente faz nas praças, em lugar aberto, aí não tem projetor, então eu gosto de usar bastante. E dentro do curso do amanhecer eu uso muito ele também.
É uma forma que eu gosto de dar aula. Eu gosto dessa coisa do papel, da caneta e facilita, né? Mas eu também gosto de dar aula no PowerPoint, colocar umas imagens legais. Então, lá no Amanhecer também tem aulas, eu trago formatos diferentes, assim, né? Porque estudando um pouco andragogia, que é a forma que o adulto aprende, a gente, para aprender esses elementos diferentes, eles vão ativando diferentes locais do nosso cérebro, né? Então, dentro do Amanhecer eu pensei muito isso, sabe? Assim, a forma como as pessoas melhor aprendem. Por isso que eu trago não só aulas teóricas, mas exercícios, meditações, porque aí você vai ativando diferentes lugares do cérebro, sabe? Sobre o que você... Tem gente que aprende melhor lendo, tem gente que aprende melhor escrevendo, tem gente que aprende melhor escutando. Então eu tento trazer todos esses elementos dentro do curso para que mais vocês aprendam, né? Que o objetivo é vocês saírem realmente diferentes do curso, aprenderem mais. Então tá. Vamos lá. Então tá, aqui... Ser feliz agora. Isso daqui também é do livro Código da Mente Extraordinária, tá? E aqui, a visão do futuro. Então, vamos lá. Ai, gente, esses pincéis... Acho que eu vou precisar comprar novos pincéis hoje. Ó. Então, quando a gente não se sente feliz agora, mas a gente também tem pouca visão do futuro, a gente está nesse primeiro quadrante aqui, ó, que seria um quadrante de uma espiral negativa. Ou seja, aqui eu só estou me puxando para baixo, porque eu não sei aonde eu quero chegar e eu não estou me sentindo feliz agora. Eu não tenho um objetivo, eu não tenho um sonho e eu também não me sinto feliz com o que eu tenho agora. Então esse daqui, gente, eu diria que ele é o pior lugar para se estar, tá? Porque você realmente não sabe, você não tem nem perspectiva de mudança, né? E aqui a gente entra numa espiral negativa mesmo, que você pode chegar a locais de depressão, né? Então, de tristeza profunda mesmo, né? E o que é a depressão? E essa tristeza profunda, ela acontece normalmente quando a gente descola a nossa alma do nosso corpo. Ou seja, você faz algo diferente do que a sua alma quer, do que a sua alma busca, do que a sua alma veio fazer. E eu sinto que ao longo da minha vida, eu fui sempre me afastando dessa alma. E a gente, quando é pequeno, né, a gente nasce inteiro, essa alma completa. E quando a gente vai crescendo, a gente vai se afastando, né? Porque a gente vai entendendo que, eu gosto de desenhar, mas desenhar não dá futuro, então eu paro de desenhar. Eu gosto de dançar, mas dançar eu não vou ser bem sucedida, né? Eu não vou agradar minha mãe, meu pai, eu não vou ser feliz dançando. E aí você deixa a dança de lado, né? Ou deixa pra ser só um hobby que você faz de vez em quando você tem tempo. E aí você cresce na vida adulta, você tem casa, carro, filhos e você nunca vai ter tempo para aquele hobby. Né? Eu gosto de cantar, eu gostava de cantar. Então, quando a gente busca lá na nossa infância, a gente entende o que é que a nossa alma quer. Mas que ao longo da vida a gente vai aprendendo, por conta das crenças, a ir descolando dessas almas. Então, qual que é o outro aqui, né? Se você se sente feliz agora, mas você não tem nenhuma visão de futuro, você não sabe onde você quer chegar, é uma armadilha atual da realidade. Aqui, gente, é como se fosse aquele adolescente que vai pra festa todo dia, que enche a cara, que bebe. Enfim, não tô julgando aqui, porque também isso tá partindo a partir das minhas experiências, né? Acho que todo mundo merece aí ser feliz, enfim. Mas a questão, né? Eu tô tentando trazer um exemplo de como que você... eu me sinto feliz agora, mas eu não sei onde eu quero chegar. Tanto faz aonde isso vai me levar. Então, eu tô feliz porque eu tô enchendo a cara, porque eu tô pegando todo mundo, porque eu tô indo pra balada todo dia. Mas, e aí? O que você quer? Né? Então eu associo muito a adolescente mesmo, a menina, né? A nossa fase menina, a nossa fase ali
que a gente não tem ali uma construção de futuro, né? Um pé no chão, um aterramento. A gente está muito no ar, a gente está muito ali querendo curtir o momento, né? E isso pode ser importante em algum momento da vida. Só que, e quando a gente tem noção de onde eu quero chegar? Quando eu sei onde eu quero chegar, mas eu não consigo ser feliz agora. Que é justamente isso que eu falei pra vocês sobre mim. Então é estresse e ansiedade. Isso aqui é aquela ansiedade crônica, né? Porque a ansiedade de eu quero construir algo, né? O que vai acontecer? Esse sentimento me movimenta, né? Esse sentimento de ansiedade me movimenta para que eu chegue até algum lugar, para que eu construa algo agora para esse momento futuro que está me trazendo ansiedade. Mas quando eu estou ansiosa de uma forma crônica, de uma forma tóxica, é uma ansiedade que não me deixa ser feliz agora, né? Eu não sou feliz e eu entendo que para ser feliz eu preciso chegar nesse lugar que é o lugar do meu sonho, que é o lugar da minha visão de futuro. Só que você entende como isso, que se você... E aí dentro daquela ideia que eu trouxe no início, do campo eletromagnético, se você não é feliz agora, se você não constrói essas emoções de felicidade, de alegria, de amor, de plenitude agora, você vai continuar emitindo emoções de ansiedade, de culpa, de não merecimento. E isso vai continuar trazendo ansiedade, culpa e não merecimento. Então, gente, esse lugar é o lugar que eu senti que eu estava ao longo de toda a minha vida, né? Porque eu estava sempre querendo que algo acontecesse, que algo chegasse, mas eu não conseguia curtir o momento. Eu não conseguia... Tem até uma amiga que ela falava muito, curte o momento, curte agora, né? Porque é justamente ser feliz agora. E isso é a grande chave, gente. É uma puta de uma girada de chave. Porque o que é a girada de chave? Qual que é o objetivo? Eu tenho um sonho, eu tenho uma visão de futuro, mas eu consigo me sentir feliz agora. E aqui é justamente dobrando a realidade. Dobrando a minha realidade. Porque eu consigo me sentir feliz agora. E quando eu me sinto feliz, eu consigo mudar o meu dia a dia, a minha realidade. E é a partir dessa felicidade, deixa eu ajeitar aqui, que tudo muda. E que a gente constrói o que a gente quer construir para nossa vida. Ficou claro, gente? Como é que foi que chegou aí para vocês? O que vocês acharam? Fez sentido? Vocês se enquadraram em algum desses quadros aqui? Onde é que vocês estão agora? Nessa espiral negativa de não ser feliz, mas também não ter visão do futuro? Ou você é feliz agora, mas você não tem visão do futuro? Ou você tem muita visão do futuro, mas não consegue ser feliz agora? Não consegue se sentir feliz agora? Não consegue se sentir bem agora? Me contem. Vocês conseguem me contar? Fez sentido? Gente, eu quase queimei meus dedos. Visão de futuro e reconhecendo que sou feliz agora. Ai, que bom. É isso. Estou feliz agora, aprendi a viver o momento, mas volta e meia... O quê? Volta e meia
Mas volta e meia a gente se perde, né? Acho que é isso, exatamente. Volta e meia a gente volta para aquele lugar da ansiedade, para aquele lugar da preocupação com o futuro, né? Sem conseguir se sentir, volta e meia, volta a pensar no futuro. É isso. E é assim, pensar no futuro é interessante, né? Na verdade é o que nos move, né? E durante muito tempo, é interessante que durante muito tempo na minha vida eu tive problema em sonhar, sabe? As pessoas falavam, você tem que ir atrás do seu sonho, você tem que construir seu sonho, mas eu não sabia o que eu queria sonhar, sabe? Assim, pra mim as coisas, eu não tinha uma visão do que eu queria construir pra minha vida. Eu queria construir aquilo que tava, sei lá, que eu achava que ia acontecer naturalmente, que é um emprego, uma casa, um carro, uma família, um filho e... Sabe? Mas eu não conseguia entender o que eu queria. E depois, quando eu entendi que eu tinha permissão para querer diferente, porque é justamente isso, é a gente se permitir. Eu me permito sonhar com um modelo de emprego, com um modelo de negócio que se encaixa dentro da minha maternidade. Eu me permito sonhar, eu me permito buscar algo diferente do que um trabalho CLT, que eu trabalho de 8 às 18, né? Ou o trabalho que eu tinha, que não era CLT, era um trabalho CNPJ, né? A gente era contratado com CNPJ, então era por entrega, era por projeto. Então era um trabalho em que eu trabalhava 14, 15, 16, 20 horas por dia. Entende? E quando eu compreendi que eu não precisava disso para ser feliz, que eu podia construir uma nova forma. E aí, gente, nós mulheres, quando a gente entende, e aí por isso que dentro do Amanhecer eu trago um módulo só sobre espiritualidade feminina, porque a gente precisa entender esse nosso poder criativo. A gente precisa entender de onde vem tanta crença equivocada que colocaram na gente, tanta crença de não merecimento, de não poder. Só que quando a gente entende esse nosso lugar de criatividade, gente, a gente vê mulheres fazendo tanta coisa incrível, e homens também. Mas assim, quando a mulher entende esse poder de criatividade, né, essa relação com o útero, com o ciclo menstrual, que é o nosso centro de poder, o nosso centro criativo, gente, a gente vê mulheres fazendo coisas incríveis, abrindo negócios inimagináveis, fazendo conexões e junções, sabe, de produtos, de formas, que é incrível, né? Você vê como que a gente tem uma capacidade infinita de criar, de construir, de ter projetos e de sustentar esses projetos, né? Só que é justamente esses sonhos, essa visão de futuro. Só que é aquela coisa, a gente não pode entrar num lugar de ansiedade, da vibração de culpa, de não merecimento, de que tá dando tudo errado, de que nada tá dando certo, porque aí a gente vibra isso e a gente atrai de novo isso. Então a gente precisa entender um pouco também sobre essa frequência vibracional que eu falei para vocês. E quando a gente vai entender que para construir algo, então é isso que é a ideia da aula de hoje que eu quero trazer para vocês. Para atrair aquilo que você quer para sua vida, a gente precisa vibrar na alegria e na felicidade. Fiz essa mudança, saí de CLT de 9 horas por dia para viver meu sonho, viver de arte e ter tempo para minha filha. Estou vivendo meu sonho, sendo feliz e ter a vida que eu sempre quis. Perfeito, Thaís. Que linda. E é justamente sobre isso, né? E a Thaís é um exemplo, assim, né? Tipo, a gente vê mulheres incríveis, né? É uma puta de uma artista, é professora de yoga, é mestre reikiana, faz um monte de coisa, um monte de conexões, né? E vive disso, e vive desse caminho de alma. Porque é isso, quando a gente desconecta esse caminho de alma do nosso corpo físico, a gente entra no processo de depressão, né? E eu entendi, e foi exatamente aí que me caiu a ficha para eu sair do emprego. Se eu continuasse, eu passei 30 anos na minha vida ignorando o meu chamado de alma, ignorando o meu chamado de propósito, ignorando, né, as minhas vontades, os meus desejos, os meus sonhos, para poder me encaixar dentro de um emprego, dentro de uma caixa.
que é essa caixinha que a gente é colocado desde criança, né? A gente quer que as crianças nasçam, a gente empacota elas dentro da caixinha, quadradinha, bonitinha, e a gente quer que elas permaneçam, e a gente permanece assim o resto da vida, né? Até o momento que a gente desperta, que a gente dá a louca. E, gente, a gente vai passar por esse momento. E a maternidade é o chamado, né? Thaís, esse seu chamado de largar a CLT foi depois da maternidade? Só pra trazer um exemplo, porque o que eu trago aqui pra vocês, gente, porque eu tô falando de tudo isso, então você pode falar, mas que raio tem a ver com criação, que raio tem a ver com maternidade, tudo isso que essa mulher tá falando? É justamente, gente, porque eu vejo a maternidade como uma experiência vital de vibração energética. É uma experiência de chamado. É uma experiência de chamado para olhar pra gente olhar para esse chamado de alma, pra gente se reconectar. Depois que eu virei mãe, eu não tive mais como fugir. Eu não conseguia mais ficar trabalhando naquele mesmo trabalho, naquela mesma rotina. Não fazia mais sentido para mim. E se eu continuasse ali, eu ia entrar num processo depressivo. Porque não tem como, não tinha como. E quantas mulheres ainda estão nesse processo, né? Então acho que é esse o grande objetivo e a ideia do amanhecer, né? Não necessariamente em relação ao trabalho. Foi depois da maternidade. Sempre soube que quando engravidasse não caberia na vida que eu vivia. Exatamente. Que bom. E você já sabia, né? Eu não sabia. Eu super achava que eu ia ser mãe e que eu ia fazer pós-graduação no meu puerpério e que eu ia ser a mãe que chegava em casa de salto alto com um presente pra filha que passou o dia todo fora. Até eu entender que o que a minha filha precisa não é isso. Minha filha precisa de uma mãe presente. E uma mãe presente é uma mãe feliz agora. É uma mãe que está dobrando a realidade, né? É um exemplo que a gente dá para os nossos filhos da mãe que está correndo atrás dos seus sonhos. E aí, gente, quando a gente entende isso, a gente também sai do lugar da culpa, né? Porque os nossos filhos, eles já escolhem a mãe. Eles já sabem tudo o que vai acontecer, o que eles vão passar, as dificuldades que você passa, as sombras que você precisa curar. Então a alma dos nossos filhos, não é que nossos filhos sabem, né? A alma antes de encarnar já tem essa consciência. Porque essa alma é conectada com a tua alma, que é conectada com a alma de todos nós, que é conectada com a essência divina, que é uma só, né? Que somos todos uma coisa só. A gente tem essa ilusão da separatividade para poder viver aqui na terceira dimensão, né? A gente viver na Terra, a gente precisa, a gente tem a mente, né? Que faz com que a gente tenha essa ilusão da separatividade. Mas, de fato, e a maternidade vem lembrar, de fato nós somos seres espirituais, tendo uma experiência física. E uma puta de uma experiência, né? Quantas e quantas almas estão lá querendo encarnar e querendo estar aqui? E muitas vezes a gente está aqui vivendo no automático, sem valorizar, sem dar valor a esse processo maravilhoso que é a vida, né? A essa grande escola, esse grande aprendizado que é a Terra. Então, a gente virar mãe, a maternidade é o chamado para a gente se lembrar disso. A gente está se lembrando disso agora, tá? Então, isso Então é lindo, gente, é lindo. A gente precisa dizer para as mães isso. Né? A maternidade é o chamado para você ser feliz agora, para você aproveitar essa experiência que está aqui. E aí, uma coisa que a Ana falou, e eu fui percebendo na minha vida, porque eu já fazia yoga, eu já meditava, eu já buscava autoconhecimento, mas eu caía sempre no padrão, né, de entrar no automático, da rotina, né, chegar em casa cansada, e chegar em casa e estudar mais, ia terminar o mestrado e não sei o quê. E eu percebi que, cara, eu não tô sendo feliz. O que eu tô sempre buscando tanto se eu não consigo me sentir feliz? E se eu continuar, e aí foi aí que eu percebi, se eu continuar com esse padrão, eu não vou ser feliz nunca. Por mais que eu tenha o mestrado, por mais que eu tenha o doutorado, por mais que eu tenha o cargo tal, por mais que eu tenha o dinheiro tal, eu não vou ser feliz, porque isso aqui não é o que eu vim fazer. Tudo bem se tem a mãe, né, que o que ela veio fazer é o trabalho lá na CLT, enfim, o que ela gosta e que ela se identifica e que tem a ver com o processo dela, mas isso não era para mim, não era o meu chamado.
Só que para viver o nosso chamado, a gente precisa passar por todas essas camadas, né? De despertar, de limpeza das crenças, para poder a gente chegar a essa mente extraordinária, né? Que é dobrar a realidade, que é ser feliz agora. E, gente, uma mãe que faz o que a alma pede, uma mãe que é feliz agora, uma mãe que já saiu do processo da ansiedade tóxica, né? Ou da espiral negativa, é uma mãe que vai trazer alegria para essa criança e felicidade para dentro de casa. Porque, gente, nós mulheres temos esse poder, nós temos o nosso campo vibracional, eu não lembro agora quantas vezes, mas é maior do que o campo dos homens, porque nós temos esse poder essa magia, sabe? E esse é o poder do feminino, né? Para você assumir o seu poder, você não precisa chegar e bater o pau na mesa, né? Igual os homens, ou chegar com uma arma e mostrar poder. Esse poder da mulher, ele vem desse encantamento, dessa amorosidade, dessa alegria, sabe? Dessa dança, dessa coisa descontraída. E a gente tem esse poder de trazer isso para dentro de casa. Com a relação com o nosso marido, com a relação com os nossos filhos, com a relação com os vizinhos, com as pessoas próximas. Então, quando a gente transforma essa mãe, né? E a maternidade vem com esse chamado, quando essa mulher se torna mãe, ela tem esse chamado de entender e compreender esse poder que ela tem, de sair do fundo do poço, de sair da ilusão, de sair da tristeza, sabe? De sair dessas conexões mal feitas e relacionamentos trincados que a gente vive. Então, isso é lindo, assim, sabe? Então, e é justamente essa busca que a gente tá, né? Essa busca de ser feliz agora. Gente, e aí, eu vou contar pra vocês o que aconteceu na minha vida quando eu descobri, né? Quando eu tive acesso a esse gráfico aqui, descobri que eu precisava ser feliz agora. Porque assim, uma coisa é a gente entender, né? Beleza, eu entendi mentalmente, beleza, eu vou ser feliz agora, eu preciso ser feliz. Ser feliz agora vai mudar minha frequência, eu vou atrair coisas novas e beleza. Isso, né? Quando caiu essa ficha na minha vida, como é que foi, assim, minha história, né? Eu me separei na gravidez, né? E foi um processo de sofrimento muito grande, né? Mas graças a Deus eu estava muito bem ancorada ali espiritualmente. Fazia terapia, né? Tomei muitos florais ali, então tava bem ancorada, mas mesmo assim, né, um processo de sofrimento muito grande, uma separação junto com o puerpério, foi muito profundo, assim, e muitas mudanças vieram, né, desde quando eu fiquei grávida, eu percebi eu entendi que muitas mudanças iam acontecer na minha vida, e a partir do momento que eu fiquei grávida, acho que eu tive um aterramento muito grande de compreender de que eu ia estar aberta para essas mudanças, e essas mudanças foram chegando, né, primeiro foi eu me mudei assim que fiquei grávida e aí meu ex-companheiro foi morar em outra cidade. Então eu já fiquei sozinha desde o início, né? Com todos aqueles processos da gravidez, dos enjoos e tal. E aí eu vendi meu carro. E aí mudei de casa, saí de uma casa e fui morar no apartamento. Então já me livrei de um monte de tralha, de um monte de coisa nesse processo de mudança. Depois durante a Aurora, eu voltei a trabalhar, a Aurora estava com 4 meses. Então, eu trabalhei durante 6 meses, né, até que eu tive esse grande insight, esse grande despertar de que não ia rolar, né, que eu não queria fazer isso da minha vida e que novas coisas iam surgir, iam aparecer. Eu não sabia o que era, eu não tinha ideia do que era, né, mas fui vivendo e o universo veio mostrando, né, a partir do momento que eu me senti aberta para essas mudanças. E aí, como eu ia ficar sem emprego, eu resolvi me mudar para um apartamento menor. Então, eu morei numa kitnet com um bebê e 2 gatos e foi surto total, foi muito difícil, muito louco, pouco espaço, não tinha máquina de lavar, eu levava as roupas para lavar na casa da minha mãe todo dia, voltava, era uma loucura. Então, e aí nesse processo eu já precisei me livrar de muito mais coisa, então eu dei coisas, eu vendi coisas, eu joguei coisas fora, foi um desapego muito grande, assim, né, porque a Aurora tinha o quartinho dela e a gente mudou para uma kitnet que era tudo junto ali, os gatos faziam uma bagunça, né, dentro daquela falta de espaço. Então foi um momento muito difícil, muito desconfortável na minha vida.
E aí eu percebi, né, e a Aurora tava fazendo 1 ano e eu tava sentindo essa vontade porque depois que eu larguei o emprego, eu trabalhava em casa, né, antes eu trabalhava em casa, minha irmã ficava com ela durante 6 horas por dia. Então, só que nessas 6 horas eu ainda tava lá em casa, né, então dava mamar, parava, fazia pra dormir, então assim, eu não tava conseguindo trabalhar e não tava conseguindo maternar e não tava, né, tudo assim. Mas assim, eu já tava vivendo desse processo de ficar com o bebê o dia inteiro. Depois que eu saí do trabalho, fiquei com a Aurora o dia inteiro. Então foi aquele susto também, aquele surto de, meu Deus, é muita demanda, é muita coisa. E eu falei, cara, eu não quero mais ficar sozinha com ela, sabe? Quando eu comecei a compreender, e aí eu já comecei a fazer uns cursos assim, porque eu entendi que eu precisava estudar e coisas pra mim, e precisava fortalecer, sabe, eu gosto de estar sempre tendo informação e estudando, assim, porque isso é muito importante pra mim. Eu entendi que isso é importante pra mim. Então eu fui buscando espaços ali, madrugadas, enfim, pra poder começar a fazer uns cursos e dentro desses cursos eu entendi, inclusive um desses cursos foi o Prumo, que tem algumas das meninas do Prumo aqui. Eu compreendi o que era importante pra mim. E a minha sacada foi, cara, é importante pra mim ter um tempinho no dia pra mim, pra eu estudar, pra eu nem que seja tomar um banho, porque isso eu não tava tendo, né, gente? Eu era mãe solo o dia inteiro, então não tinha um marido que chegava em casa às 6 horas pra... Né? E mesmo assim, eu sei que quando tem marido também é difícil, não tô, né, minimizando o processo de outras mulheres que são casadas, eu sei que cada um tem a sua dificuldade, né? Algumas dificuldades com o relacionamento eu não tive, né, porque separei logo. Então, assim, né, dentro do meu processo, eu entendi que eu precisava de um tempinho pra mim, porque não tava dando. E aí, eu comecei a buscar soluções, né? Minha mãe trabalhava o dia inteiro, minha irmã estudava o dia inteiro, e era a rede de apoio que eu tinha em Brasília. E dentro de um processo de pandemia, né, que a gente não podia sair, aquela história, né, máscara, gel, aquele medo, aquela loucura toda, eu falei, vou mudar pro interior. Meu avô tinha morrido, minha avó tava ficando sozinha, e eu falei, eu vou pra lá, né? E foi muito difícil conseguir tomar essa decisão, porque eu precisei vender tudo que eu tinha, porque eu não tinha onde deixar as coisas, né? Então eu vendi geladeira, cama, armário, tudo que eu construí, né, ao longo da vida. Que a gente sabe que, né, não é fácil, né, a gente trabalhar e comprar essas coisas e ter essas coisas. Então eu desapeguei mesmo, eu vendi tudo. E eu entendi que eu precisava construir ali algo naquela realidade. E naquela realidade eu tava completamente amarrada, né? Então, quando a gente se abre, gente, as soluções aparecem. Por mais que elas pareçam, por mais que pareça que que não existem soluções, quando a gente se abre e a gente começa a ter esse processo de consciência e de se entregar, de conversar com o divino, né? Os sinais vão aparecendo e as respostas vão aparecendo. E eu senti muito forte essa vontade de largar tudo. E não foi fácil, não vou falar pra vocês que foi fácil. Foram muitos processos pra eu conseguir realmente vender tudo, largar tudo. Então, eu mantive a casa lá por um tempo, essa kitnet. Depois aí fiquei com a minha avó um tempo, aí eu voltava, né, repensava. Até que em uma dessas voltas e a Aurora pequena, né, então foi esses primeiros 2 anos da Aurora a gente viajou muito, sabe, Brasília pra cá, depois ia ver meu pai, enfim, uma andança só, né, e essa falta de estrutura também. Então, eu vim pra cá, vim pro interior. E aí fiquei, né, acampei lá na casa da minha avó, né, a gente arrumou um quarto e instalei ali minhas coisas e tal. E minha avó tava sozinha, então foi muito bom pra minha avó também, foi muito bom pra mim essa conexão com ela nesses últimos meses dela, porque depois minha avó também acabou falecendo. E agora que a gente se mudou pra outra casinha aqui, nossa, que tá uma delícia, mas antes eu tava lá nesse processo junto com a minha avó, né? Então, quando eu descobri tudo isso de que eu precisava ser feliz agora, eu já tava lá na casa da minha avó, já tinha vendido todas as minhas coisas. E aí eu poderia, né? Parte da minha mente queria, né? Aquela mente que quer sabotar, que é um grande não, que quer puxar a gente pra trás. Eu poderia pensar, né? Nossa, mas eu sou uma grande fracassada. Eu separei, eu não tô trabalhando, eu tô morando com a minha avó, eu perdi tudo, não sei o quê. Eu poderia ficar nessa, mas eu entendi que eu precisava ser feliz agora. Então eu mudei a minha mentalidade. E aí o que eu pensei? Aqui eu tenho estrutura para construir o negócio que eu quero construir. Então eu meti a cara nos estudos, gente.
que eu fazia? Aí aqui, o que acontece? É cidade pequena, né? É praticamente todo mundo família. Então eu consegui uma babá, que era uma meninazinha, um amor, que ficava com a Aurora pra mim, que era, acho que ela tinha 17 anos, assim, era também da família, primo de alguma geração aí. E dentro, né, dessa primo do primo do primo. E ela ficava com a Aurora de manhã pra mim, né? Então eu consegui fazer essa transição aos pouquinhos. E eu ficava dentro de casa, né? A Aurora também dentro de casa, e ela ficava brincando, às vezes dava um passeiozinho, então eu fiquei confortável. Tinha alguém que limpava a casa, tinha alguém que fazia comida, tinha alguém que lavava a louça. Eu não precisava preocupar com isso. Eu só precisava preocupar com a Aurora e comigo, né? E construir o que eu queria construir. E aí foi aí que eu comecei a fazer as postagens no Instagram, entender né? E comecei a estudar, e comecei a fazer cursos, e aí fiz formações, e li milhares de livros, né? E óbvio que eu não tinha muito tempo, né? Mas dentro desse tempinho, dessa construção, às vezes pegava um dia à noite, às vezes a hora que a Aurora dormia. Mas assim, eu ganhei muito tempo pelo fato de não ter que preocupar com casa, né? E também aliviou muito, porque eu tinha um dinheiro guardado, foi por isso que eu larguei o emprego, que eu tinha um dinheiro guardado, mas eu sabia que esse dinheiro ia durar até um tempo se eu tivesse que ficar pagando aluguel morando na cidade grande. E eu entendi, né, que eu não ia, como eu não queria voltar a trabalhar, mas sim construir um negócio, e para construir um negócio eu preciso de tempo, eu consegui estabelecer dentro do que eu podia ali naquele momento, né, ou seja, construindo a realidade que eu podia construir no momento para ser feliz agora. Então eu mudei a minha mentalidade, então eu comecei a ser feliz agora. Então eu construí ali uma rotina onde eu tinha um tempo com a minha filha, onde eu conseguia ter um tempinho para os meus estudos, e aí fui construindo e colocando o Me Time dentro da minha rotina, que é justamente uma ferramenta que eu ensino lá no Amanhecer, que é a ferramenta, e eu até queria trazer para vocês mais aqui, mas acho que não vai dar tempo, que é essa ferramenta, porque pra gente conseguir ter consistência. Porque se eu tô falando, vocês estão vendo essa aula aqui agora, e eu falei pra vocês precisam ser felizes agora, e às vezes sim, caiu uma ficha, né, e girou uma ficha, mas como você vai construir isso na sua vida? Pode ser que você comece, né, faça uma mudança, mas aí lembra que aqueles caminhos neuronais da sua mente vão te puxar pra trás? Eles vão falar, não. O caminho que você construiu, vem construindo, é esse aqui, ó. Então você continua aqui, você não vai mudar a rotina, você não vai fazer exercício físico, você vai continuar aqui. E aí, gente, você pode começar a fazer academia milhões e milhões de vezes. A sua mente vai te tirar de lá e te puxar de volta. Porque você já construiu esse caminho. E pra gente destruir esse caminho, construir um novo caminho, precisa de muita consistência. E o que eu trago de ferramenta de consistência? É o Me Time. É você todo dia ter um tempo pra você. Só que o que você vai colocar nesse tempo pra você, né? Primeiro, esse tempo pra você é importante, sim, por conta do alto amor, por conta do ser feliz agora. Você só é feliz agora se você tiver um tempo pra fazer o que você gosta sozinha, só você, né? Porque é a partir de você que vai sair essa frequência vibracional da alegria e da felicidade. Não é a partir do outro, né? Do que você vai conseguir, do que vai chegar, de um emprego, enfim. Então, a partir de você vai chegar, você vai construir. Só que para construir você precisa, aliás, para saber o que você quer construir, para você entender o que você quer, você precisa de um tempo sozinha com você mesma, em silêncio. Então, todo dia você vai construir esse tempo para você. E essa que vai ser a atividade prática que eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp de hoje, tá? Orientações para você construir uma rotina de Me Time. E aí, isso também vem daquele livro, O Milagre da Manhã, do Hal Howard, que ele fala, e lá ele tem uma estrutura, né, que ele sugere que você faça todos os dias esse milagre da manhã. E por que de manhã? Porque de manhã você constrói, molda, dentro do que você fez no seu Me Time de manhã, o que vai ser o seu dia. E o seu dia influencia os seus meses, que influencia o seu ano, que influencia a sua vida. Então é a partir da mudança de cada dia. E aí dentro desse Me Time você vai ter ali um momento para meditar, para ficar em silêncio, um momento de magiar com o universo, ou seja, dizer para o universo o que você quer para a tua vida, começar o processo de cocriação da sua realidade, começar o processo de desenhar novos caminhos neuronais. Porque justamente, sabe aquele caminho do eu não mereço? Então aquela crença e aquele caminho que a sua mente repete para você todos os dias.
eu não mereço, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso, eu não sou feliz, eu sou infeliz, eu não sou rica, eu sou pobre. Tudo isso que você está se menosprezando são crenças e são caminhos que estão na sua mente. E para você destruir esses caminhos neuronais, né, deixar essas trilhas se apagarem dentro do seu cérebro, você precisa criar novas trilhas. E essas novas trilhas são criadas com repetições todos os dias. Você vai dizer para a tua mente: eu mereço, eu sou capaz, eu consigo, eu posso, eu sou feliz, eu sou divina, eu sou linda, eu sou sexy, eu sou abundante, eu sou próspera. Você vai dizer tudo isso todos os dias para sua mente. Quando você diz tudo isso todos os dias para sua mente, você está criando novos caminhos. E você está dizendo para a tua mente o que você é de fato. Eu sou divino, eu sou divina, eu sou merecedora. Né, Bah? Tá fazendo sentido aí, gente? Então, quando você fala isso pra você todos os dias e você começa a visualizar, criar imagens mentais do seu sonho, você começa a fazer, e isso é muito importante também, exercício físico, tá? Porque nós somos um ser holístico, nosso corpo, ele anda junto com o nosso espírito, com a nossa alma. Se a gente esquece do nosso corpo, né, a gente vai criando ali miomas, né, que vão travando o nosso desenvolvimento. Então, mexer o corpo, alongar, dançar, fazer uma academia e de preferência um exercício pesado que vai te conectar com essa energia masculina é essencial. Leitura, né, você expandir a consciência, você trazer informação, nosso cérebro está sempre se desenvolvendo à medida que a gente vai recebendo informação nova, não importa a idade que você tem. E a escrita criativa também é algo que te ajuda muito. E aí, gente, você não precisa fazer todas essas coisas, mas qual que é a ideia? É você criar um me time dentro do que faz sentido pra você, né? Eu criei dentro do que faz sentido pra mim, inclusive no meio do meu me time eu vou levar a Aurora na escola e volto, né? Alguns dias eu faço yoga, outros dias eu vou pra academia. Essa semana eu não consegui nem ir pra academia, semana passada também não, porque a Aurora ficou doente. Então, assim, a gente vai com alto amor, né? Com alto amor, com alto acolhimento, mas sempre com essa noção, sabendo que a sua mente vai te puxar para trás, que algo dentro de você não vai querer que você mude, porque esse algo dentro de você quer manter a sua sobrevivência. E se você viveu até agora desse jeito, vai ser muito difícil você mudar, mas não é impossível, né? E é necessário. E é necessário porque agora é a oportunidade. Porque agora, gente, o planeta Terra está recebendo milhões e milhões de terapias, de energias, de tudo para poder a gente conseguir despertar e transformar. Esse é o momento. A gente está passando por uma transição de era. Não à toa a gente passou por uma pandemia. Não à toa a gente chegou num momento de colapso do nosso sistema. Né? Não à toa a gente está numa crise política, numa crise econômica, em guerra, né? É um momento de olhar para isso, gente. Tanta gente falando de amor, tanta gente falando de luz e países em guerra. Sabe, assim, é uma coisa... É difícil, né? É difícil, assim, olhar para isso. Mas essa que é a ideia, tá? E aí, dentro do Amanhecer também, eu trago um módulo só de ferramentas espirituais, que são fundadas ali, né, basicamente dentro da teoria da filosofia do yoga, que é uma linha de estudo, né, uma filosofia de vida para mim também. Então, dentro do yoga, dentro do Amanhecer, eu trago um módulo só de ferramentas do yoga. Então, eu falo de pranayamas, ou seja, exercícios de respiração, porque a respiração é a conexão que a gente tem da nossa alma, né? Quando a gente lembra para o nosso corpo que a gente respira, a gente recebe o prana, né? Que é essa energia divina, essa energia de vida. O que tem num corpo morto, o que tem num corpo vivo? Prana, corpo vivo. O corpo morto não tem energia vital, o corpo vivo tem. E esse prana a gente adquire através da respiração, né? E através dessa energia divina que a gente recebe também quando a gente medita. Então eu falo de meditação, falo de yoga. Um dos bônus do Amanhecer é o curso de yoga. Durante todo o processo de 3-4 meses que a gente fica juntas, né? Acho que vão ser 3 meses que a gente fica juntas, eu ofereço 2 aulas de yoga 2 vezes na semana para as alunas. Então a gente se encontra
nessas aulas, a gente pratica yoga juntas. Aí dentro dessas aulas a gente conversa, a gente fala sobre maternidade, a gente fala sobre os filhos aparecem, vêm para as aulas, os bebês aparecem, a gente faz aula com bebês, faz massagem nos bebês com olhinho essencial, a gente se nutre, né? Nós mães vamos nos nutrindo dentro desse processo da maternidade. Para quê? Para que a gente não se esqueça da importância de ser feliz agora, da importância de vibrar alto agora. Mas só para finalizar um pouco da minha história, então, quando eu entendi que eu precisava ser feliz agora, mas eu estava num momento super desafiador, né, que eu estava morando com a minha avó, e dentro ali das dificuldades, né, que existem, né, da gente, né, não ter a nossa casa, de não ter o nosso espaço, né, a gente sempre vai encontrar questões, né. Então, eu estava num momento desafiador, né, porque eu tinha perdido tudo, né? Mas só que hoje eu vejo como uma grande coisa, né? Eu amo a minha história, eu amo esse meu processo. Eu aprendi a me amar, né? E eu entendi que foi tudo tão encaixado, tão lindo, e eu agradeço tanto, né? O dinheiro que eu guardei, ele foi sendo, pra vocês terem ideia, né? Eu investi em várias renda fixa, em várias coisas. Só que a data que ia terminando era sempre a data que eu precisava do dinheiro. Então foi tudo tão sincrônico, tão lindo, sabe? Dentro da minha história, do meu processo, que eu tenho muito que agradecer. E eu comecei a fazer isso. Eu comecei a agradecer e eu entendi. Então, peraí. Aí eu ficava assim, não. Quando a Aurora entrar na creche, quando eu tiver um tempo, eu vou criar esse meu negócio, eu vou estudar, eu vou fazer esse curso. E eu ficava sempre esperando. E foi por isso que eu demorei tanto para construir o amanhecer. Porque eu ficava assim, não, mês que vem a babá vai vir, vai dar certo, não sei o quê. Aí aconteceu alguma coisa, a babá não vinha. Aí eu botei a Aurora na creche. Aí eu botei a Aurora na creche e a Aurora ficava doente o tempo todo. Aí eu falei, quer saber? Eu não vou ficar esperando nada. Se é pra construir assim, eu vou construir assim mesmo. E foi isso que eu fiz. Então, eu comecei a ser feliz agora. Eu comecei a criar o meu tempo pra mim, o meu me time. Eu resolvi entrar na academia, mesmo que tudo parecia contra, né? Eu não tinha tempo, não tinha espaço, não tinha dinheiro, e eu construí tudo, né? Eu fui criando dentro da minha mente as capacidades. Aí eu ia pra academia, levava a Aurora junto, deixava ela brincando, ou no celular, ou ela ficava brincando lá com o moço da academia, né? Com o personal. Então, assim, e começar a academia foi muito importante pra mim, porque mudou tudo, assim, dentro de eu sou capaz. Eu sou capaz de sair dessa monotonia que eu tô, né? Eu me entreguei completamente pra maternidade, né? Eu deixei de existir, literalmente, né? O meu corpo foi se acabando, né? Eu fiquei extremamente magra. E aí eu fui construindo, né? Comecei a tomar vitaminas e fui entrando na academia e fui criando espaço pra mim, né? Saindo do lugar da culpa, entendendo que eu precisava de um espaço, e acordando mais cedo pra fazer minha meditação e dormindo mais tarde pra fazer minha meditação. E se precisar, deixando a Aurora um pouco no celular, né? Mais no celular para eu fazer as minhas coisas, ou pedindo ajuda, né? Tia, pelo amor de Deus, fica com a Aurora, tem uma live hoje. Quantas vezes eu não pedi isso para as minhas tias aqui, né? E aceitando ajuda, e aceitando ajuda de todas as formas, e recebendo esse amor, e expandindo esse amor. E é a partir daí que a gente consegue ser feliz agora, né? Então eu entendi o que eu precisava construir na minha vida para ser feliz agora. E o amanhecer, ele é essa construção. O que você precisa na sua vida para ser feliz agora? A gente faz exatamente esses passos aqui, ó. A gente desperta, né? Na verdade, o objetivo desse curso, do portal, do curso de lançamento, é despertar, né? É gerar interesse a sair da paisagem cultural, né? Então, se é esse lugar que você tá e você tá sentindo esse processo de despertar, é isso mesmo, tá tudo certo, é isso que tá acontecendo contigo. E depois, os primeiros módulos do amanhecer, a gente vai recodificar o eu. A gente vai falar das crenças, a gente vai falar de espiritualidade feminina para você se reconectar com a tua força, o teu poder. E o outro é tornando-se extraordinário, né? E depois, o amanhecer ainda tem uma continuação, que é os módulos de educação consciente, né? Que eu tenho a minha formação também em disciplina positiva, em educação consciente. Então, estudei muito desenvolvimento infantil, né? Li muito sobre desenvolvimento infantil e construí módulos, né? São dois módulos, porque, pensa só, depois que você limpou suas crenças,
limpou seus padrões ancestrais, ou seja, a reprodução da educação que você recebeu, né? Você entendeu que a reprodução do castigo, da punição, da humilhação da criança não é legal? Você se constrói, você se torna uma mulher extraordinária para você conseguir educar seus filhos de uma forma extraordinária, né? Então, essa forma extraordinária existe. Existem ferramentas, existem fórmulas, existe conhecimento científico para educar um filho e pensando no que vai ser esse adulto no futuro, né? Esse adulto responsável que é o que a gente quer criar. Existe isso, só que para acessar e conseguir na hora da raiva, na hora da emoção, na hora que a gente perde a tampa, do cérebro, que é o que a gente falou ontem na nossa aula sobre grito, a hora que a gente perde a tampa, a gente entra no padrão, na crença, lembra? Nas memórias. Mas se você ressignificou essas crenças e ressignificou essas memórias, que é o primeiro módulo do amanhecer, que são os primeiros módulos, encontrou o seu poder, sabe a mulher que você é, consegue ser feliz agora, você é feliz agora, porque você está construindo o seu sonho, você está no rumo do seu sonho. A gente sempre vai ter um sonho, sempre vai ter um lugar a alcançar, né? Mas a gente precisa entender que para alcançar, a gente precisa ser feliz agora. Senão a gente entra no padrão de reprodução, né? No padrão da paisagem cultural, do alienamento. Então, quando você está nesse lugar, né? De mulherão, de encontrar essa potência de mulher que você é, de ser humano que você é, aí você vai educar teu filho dentro desse processo, dentro dessa beleza, dentro dessa alegria, dessa felicidade, e essa criança vai ter essas necessidades atendidas, né? Só que para isso, essa mulher precisa estar inteira, essa mãe precisa estar inteira. E não é o que acontece normalmente. Normalmente essa mãe se despedaça no parto, se quebra inteira. E continua quebrada no puerpério. E continua quebrada dentro da maternidade. Né? Eu tinha muita ilusão de que, 3 meses, quando a Aurora fizer 3 meses, tudo vai melhorar. Eu vou voltar a ser a mulher que eu era. Eu vou voltar a ser como eu era. Aí não. Aí depois a Aurora fez. Aí eu, não, mas agora não. Com 6 meses ela vai começar a comer, vai mudar tudo. Aí, gente, só que não muda. A gente nunca vai ser a mulher que a gente era. Porque a gente se despedaçou e a gente não pode juntar os cacos e voltar a ser o que era antes. E isso, a compreensão disso é muito importante para você conseguir olhar para o teu filho, né? Olhar com amor, olhar com empatia, olhar para as emoções dele. Se você ainda está despedaçada, tentando recolocar os seus pedaços, você não está disponível para o teu filho, né? E eu posso dizer isso porque eu passei 1 ano de vida depois que eu larguei o emprego e fiquei com a Aurora 24 horas por dia, eu tinha a ilusão de que estava disponível para ela, porque era isso que ela precisava, de uma mãe presente, mas eu não estava presente. Eu estava preocupada com o dinheiro, com a casa, com a limpeza, com o almoço, com o que seria a minha vida, enfim. Eu estava preocupada com milhões de coisas, menos disponível para ela. Entende? Então a gente precisa sair desse padrão de ansiedade, sair desse padrão de... seja qual for, né, o seu padrão, se ele é de ansiedade, se é de espiral negativa, se é de estresse, se é uma armadilha da realidade, mas que a gente entre nesse lugar de dobrando a realidade, porque é lá que a gente vai ser feliz, tá bom? Gente, o que eu tinha pra falar era isso. Como é que vocês estão? Como é que chega pra vocês essas informações? Falem comigo, me deem aí um retorno sobre a aula. Sei que muita gente entrou, saiu, ficou. Conta pra mim aí vocês como é que vocês recebem. Tem mãe por aí? Digam, meus amores. É muita informação, né? A pessoa fala pra caramba. Mas fiquem tranquilas porque eu vou deixar, tá? Eu vou deixar esse livro
incrível, ressoou aqui com a minha Aurora. Ai, com a minha Aurora mesmo? Sua filha também chama Aurora? É? Aurora aqui também. Que bom que ressoou. Ediane, né? Ediane. Que bom, Ediane. Fico feliz. E é exatamente isso, assim, a gente ir construindo, né? E, ai, gente, muito lindo. Fico feliz de que vocês conseguiram estar aqui, tá? Ao vivo. Eu sei que não é fácil, que são muitos processos, muitos momentos. Decidi morar no mato de novo, perto da casa dos avós dela, e estou me ressignificando completamente. Sim, se chama Aurora. É isso, Ediane, que bom. Fico feliz por você. Essa decisão de morar perto da natureza sempre é uma decisão mais alinhada assim com a nossa alma, sabe? Porque a gente morar perto da natureza nos traz muita clareza sobre as nossas potencialidades, sabe? Nos traz muito essa ideia de abundância, né? De como a natureza é abundante, como uma semente gera uma árvore que gera milhares de sementes que vão gerar milhares de árvores. Então a natureza sempre nos conecta e nos traz para esse lugar. Eu ainda estou morando na cidade aqui, mas esse sonho que eu estou construindo é justamente morar na natureza. Mais próximo, mais dentro da natureza possível. É o sonho que eu estou construindo também. E vocês estarem aqui me ajuda muito, com certeza. Ana, obrigada. E aqui o Me Time passou como prioridade para ter força para mim e para minha família. Que bom. Ai, que bom, amiga. A Ana é do Amanhecer. E assim, o que eu mais espero que as mulheres do Amanhecer saiam fazendo, né, de fato levando pra vida, é o Me Time, sabe? É conseguir levar esse Me Time. Oi, bateria tá acabando aqui. Mas vão ter momentos que a gente vai largar o Me Time, sabe? Eu percebi muito isso, assim, na minha vida. Eu sempre começava, depois parava, começava, depois parava. Mas aí, depois que eu comecei a ter constância, a tratar como prioridade, e aí, é claro, né, gente? Tem um dia que a Aurora tá doente, acordei tarde, não consegui, né? Não dormi à noite, não deu tempo. Beleza, não deu tempo um dia, né? No segundo dia, aí eu me esforço mais ainda, sabe? Para poder não perder o ritmo, para poder sempre ter esse tempo para mim, porque é algo essencial, assim, né? E eu percebi que a minha vida muda completamente se eu não faço um tempo para mim durante o dia. E você imagina uma mãe, né? E eu vivi isso, que não tem tempo para ela durante um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana, um mês, um ano. A gente surta, porque não é o natural. Não é o natural. As pessoas não criam filhos sozinhas. Filhos não são feitos para criar sozinhos. Filhos são seres sociais e nós somos seres sociais. A gente foi feito para ter filhos em comunidade, para receber ajuda. Essa ilusão de que a gente precisa dar conta de tudo, ser perfeita em tudo e se matar, gente, isso é antinatural, é óbvio que não é natural. É óbvio que a gente não consegue manter uma saúde mental. Tá tudo errado, tá tudo distorcido. E a gente precisa começar a enxergar isso para encontrar saídas. E eu não tô aqui para te dizer qual é a sua saída, mas para te dizer que você pode encontrar saídas. Que dentro da sua criatividade, da sua energia criativa, da sua energia sexual, dentro do teu útero, existem soluções infinitas possíveis para você encontrar a realidade mais próxima da tua alma, né? Mais próxima do teu propósito. A Agrofloresta tem muito a ver com educação viva e consciente, com certeza, porque é um novo modelo, é um novo formato, né? É sair desse, e é justamente um formato lindo de abundância e riqueza, né? Diferente de um formato de... É difícil, né, gente? Mas dentro de um formato de soja infinita, né? Mas que consegue trazer alimento, né? E a questão é que como construir um modelo que traga alimento para todos nós, né? De uma forma abundante e também organizada com os ritmos da natureza. Gente, dentro do sistema econômico, natureza não tem valor. Floresta não tem valor. Floresta não tem valor como capital.
né? Então você vê como a construção da economia já vem de uma construção em que a natureza é como se fosse algo que estaria disponível para servir a economia e não algo que tem valor por si só, né? Aqui eu moro no interior do Goiás. Se você for comprar uma terra que tem floresta, você paga mais barato do que uma terra que já está desmatada. Sair da escassez, da competição e do individualismo, exatamente. Então é uma construção de uma nova mentalidade, totalmente diferente, porque tem tudo a ver, individualismo, escassez, com a gente criar uma maternidade, uma mãe sozinha, com um filho, isolado. Tentando dar conta de tudo sozinha, dentro de uma cidade grande, dentro de um apartamento. Isso não é o natural. Isso não é o natural. A gente precisa encontrar soluções juntas, né? A partir de um despertar, de uma tomada de consciência, a gente precisa encontrar soluções juntas. Tá? Obrigada, gente. Obrigada pela participação. Olha só, o link do grupo de alunas exclusivo tá lá no WhatsApp. Essas alunas recebem o caderno de atividades, o caderno de práticas de cada aula, o mapinha mental de cada aula, o link de acesso às aulas, o lembrete todos os dias e o link da aula gravada que eu tô deixando gravada. As aulas vão ficar gravadas só até domingo, que é quando eu fecho as aulas do amanhecer, ok? Amanhã eu abro as vagas para amanhecer, para o meu curso digital. Domingo, segunda, eu vou fechar as vagas. Vou fechar as vagas na segunda, ok? Fecho as vagas na segunda, as aulas vão ficar até segunda e depois eu fecho as vagas, tá? Então, se você sentiu o chamado, vem pra aula de amanhã, porque amanhã eu vou contar mais sobre o amanhecer, vou contar mais como eu construí esse curso com base na minha história, com base no meu processo, com base nos meus estudos, né? Então, é uma construção e é um curso que foi totalmente... fez um download, assim, digamos, né? Quando eu comecei a confiar em mim, confiar no meu processo e acabar com as minhas crenças de autodestruição, eu comecei a acessar conhecimentos e trazer esse download mesmo, dessas conexões de diversos conhecimentos e para formar esse curso, né? Eu tô muito, muito feliz com o resultado e tô feliz, assim, porque eu nunca... Se eu fosse olhar para a Mari de 2 anos atrás, eu nunca achei que eu seria capaz de criar um curso do zero, assim. Porque eu era uma pessoa que não acreditava em mim, assim, nem um pouco. Tinha uma autoestima baixíssima, não me sentia criativa. E é isso, gente. Muito, muito obrigada, tá bom? Amanhã a gente conversa mais, tá? Amanhã às 9h09, aqui. Vou mandar de novo o link lá no grupo para vocês lembrarem. E vou mandar o material das aulas já para vocês. Beijo, meninas. Obrigada pela participação.